E aí galera, o professor Fininho de Biologia, já passei online. Vocês sabiam a importância dos vertebrados no nosso dia a dia? A importância dos vertebrados nos biomas, nos ecossistemas? Exatamente, vamos estudar justamente os aspectos evolutivos dos vertebrados. Hoje vamos bater um papo sobre os aspectos evolutivos dos vertebrados. Exatamente, meu caro estudante. Os vertebrados estão dentro de um filo chamado de Chordata, ou seja, simplesmente os cordados. E dentro dessa escala evolutiva, vamos ter os peixes. Dos peixes chegamos aos anfíbios, dos anfíbios répteis, dos répteis aves e chegamos por fim nos mamíferos. Lembrando aí que os peixes eles são tipicamente aquáticos, respiração branquial, e os peixes eles podem ser classificados de acordo com a presença ou ausência de mandíbulas. Exatamente. Os peixes sem mandíbulas são peixes como, por exemplo, apresentam a boca circular, são animais que não apresentam escamas, as nadadeiras são ímpares e produzem uma grande quantidade de muco. Vamos ter como exemplo clássicos, as feiticeiras e as lampreias. Já os peixes em que apresentam mandíbulas, eles são classificados em peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Exatamente. Os peixes cartilaginosos, que são os elasmobrânquios, estão representados pelos tubarões, as arraias e as quimeras. Esses peixes, eles são tipicamente ureotélicos, ou seja, eles excretam a ureia, a ausência da bexiga natatória e a presença de escamas placoides. Lembrando que neste exato momento observamos a presença das brânquias como mecanismo de trocas gasosas e também na osmorregulação. Já os peixes ósseos, diferentemente dos cartilaginosos, no qual apresentam o colágeno, a cartilagem em seu esqueleto, os osteídeos, os peixes ósseos, são animais que já excretam amônia, ou seja, eles são amoniotélicos. São animais, por exemplo, que apresentam a variação de escamas muito bem diversificada, a presença de uma boca tanto frontal quanto ventral e, lembrando, a presença da bexiga natatória, que por sua vez, essa bexiga é de suma importância, tanto no que diz respeito à flutuação, como em alguns peixes eles utilizam para realizar as trocas gasosas, que passam a ser chamados de peixes dipnoicos ou simplesmente pulmonados. Não esqueçam aí que são exímios nadadores, e daí existem várias nadadeiras que são importantes na sua natação. Nadadeira caudal, nadadeira dorsal, a nadadeira basicamente anal, a nadadeira pélvica e assim sucessivamente. Beleza? Além dos peixes, percebam que em geral eles apresentam a circulação fechada, certo? Simples e completa. Ou seja, dentro dos vertebrados é o único que tem a circulação simples, ou seja, apenas passa um tipo de sangue pelo coração. Lembrando que o coração desses peixes apresentam apenas duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Passando um pouquinho desse aspecto evolutivo, chegamos aos anfíbios. Os anfíbios em si são animais de transição entre a água, ou seja, o meio aquático, e o ambiente terrestre. Esses animais já apresentam uma respiração pulmonar, que seja ainda rudimentar, mas a respiração típica desses animais é a respiração cutânea ou tegumentar, que acontece através da pele. Lembrando aí que esses animais, a sua circulação ela é fechada, dupla e incompleta, ou seja, com coração com 3 cavidades, ou seja, 2 átrios e um ventrículo. Como a sua pele é basicamente
pouco queratinizada, então ela apresenta uma pele úmida e é nessa pele, como eu falei para você, que ocorre as trocas gasosas. Lembrando que esses animais ainda dependem da água para reprodução. São animais em que a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto. Exatamente, a presença de larvas no que diz respeito ao ciclo reprodutivo destes animais. Temos como exemplo clássico dos anfíbios, os sapos, rãs, pererecas, salamandras e a cecília, que é a cobra cega. No caso aí, lembrando que esses animais são ovulíparos, ou seja, os óvulos são liberados no meio aquático. Saindo dos anfíbios, chegamos definitivamente ao primeiro vertebrado que conquistou o ambiente terrestre, que foram os répteis. Exatamente, os répteis já apresentam a fecundação interna, ou seja, já não dependem da água para a reprodução, respiração exclusivamente pulmonar e o corpo totalmente revestido por queratina, onde observamos a presença de placas e escamas ricas em queratina, ou seja, o corpo todo queratinizado. Lembrando aí que esses animais são ovíparos e os primeiros grupos a serem amniotas, ou seja, já observamos a presença de um anexo embrionário chamado de âmnio. Esse âmnio em si produz o líquido amniótico que é importante para evitar a desidratação e evitar choques mecânicos. Peixes, anfíbios e répteis são animais ectotérmicos. O que é que eu estou querendo dizer com isso aí, professor? São animais em que sua temperatura corporal depende do meio ambiente. Ou seja, a sua temperatura oscila de acordo com o ambiente externo. Os répteis em si são representados pelos crocodilos, jacarés, as famosíssimas cobras. Muitas espécies são peçonhentas e apresentamos também como exemplo os quelônios, que são aqueles animais que apresentam casco, como a tartaruga, o jabuti e o cágado. Em relação à circulação, a circulação deles é, no caso, fechada, dupla e incompleta. É a mesma circulação observada basicamente nos anfíbios. Peixes, anfíbios, répteis e agora as magníficas o quê? Aves. Lembrando que as aves já são animais endotérmicos, animais muito adaptados ao voo. E para realmente o animal voar, é necessário algumas adaptações anatômicas e fisiológicas. Então, as aves em si são animais em que apresentam penas. Essas penas são anexos epidérmicos, muito importante para manutenção da temperatura, já que elas apresentam um metabolismo muito acelerado. Também é importante para a proteção da pele, já que a pele desses animais é uma pele seca e flexível, e também a questão da atração sexual, ou melhor dizendo, através da seleção sexual. São animais, por exemplo, que não apresentam dentes, porque a presença dos dentes dificultaria a aerodinâmica, e a ausência também da bexiga urinária. Lembrando aos meus alunos do Já Passei Online que os animais ovíparos apresentam cloaca, que é uma estrutura responsável, pela saída das fezes, saída da urina, a passagem dos ovos e é uma estrutura genital. As aves em si apresentam também como mecanismo para o voo a presença dos sacos aéreos. Além de facilitar, tornando-se mais leves, elas também evitam choques mecânicos, como se fosse, por exemplo, um airbag natural. A presença de ossos pneumáticos, ou seja, ossos cheios de ar. Esses ossos pneumáticos, além de serem resistentes, eles são leves,
para facilitar o seu voo. Tranquilo? Lembrando que a circulação desses animais é uma circulação fechada, dupla e completa. Ou seja, observamos aí que o sangue venoso e sangue arterial não se misturam no coração. Saindo das aves, chegamos aos mamíferos. Show de bola! Os mamíferos apresentam adaptações em que, na verdade, apresentam uma variedade muito grande de representantes. Características exclusivas dos mamíferos: a presença de algumas glândulas exócrinas, como por exemplo as glândulas mamárias, presença de glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e também a presença de glândulas odoríferas. Também observamos, recobrindo principalmente os mamíferos terrestres, a presença de pelos, no qual também observamos a presença de garras, unhas, chifres, cascos, ou seja, uma variedade muito grande no que diz respeito à adaptação a vários tipos de habitats. Lembrando aí que os mamíferos apresentam um músculo exclusivo respiratório chamado de diafragma. E aí também apresentam a heterodontia, uma variedade imensa de dentes, no qual apresentam molares, premolares, incisivos e caninos. E no que diz respeito à circulação, ela é fechada, dupla e completa, semelhante à das aves. Tranquilo? E aí galera, não esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, curtir e compartilhar os nossos vídeos e um play no Já Passei Online.